Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de português, certo? Morfologia, tá? De uma classe de palavra que é o adjetivo, certo? Mas antes de falarmos do adjetivo, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e também deixe o quê? Vocês já sabem, né? Deixe o seu like, que é muito importante. Tudo bem? Vamos lá falar sobre o adjetivo. Bem, vamos falar sobre o adjetivo, tudo bem? Mas antes de falarmos sobre o adjetivo, eu quero te explicar mais uma vez, tá? Para você relembrar o que é a morfologia. Vocês se lembram o que é a morfologia? Quem acompanha as aulas do canal já sabe, né? Mas não custa o quê? Repetir, porque a gente memoriza, tudo bem? Memoriza o conteúdo. Então, o que que é a morfologia? É a parte da gramática que estuda a forma e a estrutura das palavras, tá? Estuda também as classes de palavras. As classes de palavras também podem ser chamadas de classes gramaticais. E quantas são as classes gramaticais? São 10, tudo bem? Então, eu tenho 10 classes gramaticais. Eu tenho o substantivo, que já falamos sobre ele, e a minha letra não tá tão bonita, porque se eu deixo de escrever na caneta da mesa digitalizadora, ela fica assim. Tem que escrever todo dia, tá? Substantivo, eu tenho o artigo, eu tenho o adjetivo. Eu tenho o pronome, eu tenho numeral, eu tenho o verbo, eu tenho advérbio, eu tenho a preposição, e aqui em cima do a, preposição, eu tenho a interjeição e eu tenho a conjunção, certo? É, do substantivo até o verbo, eu tenho o quê? Um grupo. Do advérbio até a conjunção, vocês sabem que eu tenho outro grupo. Na verdade, eu tenho do substantivo ao verbo, eu tenho as classes, que são as classes variáveis. Tudo bem? E do advérbio até a conjunção, eu tenho as classes invariáveis. Vocês já sabem disso, né? Tudo isso para quê? Para mostrar para vocês que hoje a gente vai estudar quem? O adjetivo, certo? O adjetivo, esse carinha aqui. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Beleza. Só voltar um slide.
Então, é, o adjetivo. O adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe uma característica. Tudo bem? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Quando eu digo, quando eu digo, ele é um homem gentil, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o homem, que é o quê? O substantivo, e gentil é o quê? O adjetivo. Tudo bem? Ó, o adjetivo é a palavra que modifica quem? O substantivo, tudo bem? Atribuindo-lhe o quê? Uma característica. Então, ele é um homem gentil, tá? É qualquer homem? Não. Qual é a característica desse homem? Ele é um homem gentil, tudo bem? Então, repetindo, o adjetivo, ele é a palavra que vem modificar quem? O substantivo e lhe atribuir uma característica. Beleza? Outro exemplo. Essa história. Ô, letrinha feia. Essa história. Me aproximar mais da mesa. Essa história é engraçada. Essa história é engraçada, tá? Então, eu tenho aqui o substantivo, que é o quê? História. E o adjetivo, que é engraçada, que é o quê? O adjetivo. Tudo bem? Então, eu tenho essa história é engraçada. O que é o adjetivo? O que é o adjetivo? Ele é a palavra que modifica o substantivo, modificou o substantivo história, atribuindo-lhe o quê? Uma característica, tudo bem? Deu para entender? Vamos seguir. Bem, o adjetivo que a gente está falando, né? Um mesmo substantivo pode ser modificado por mais de um adjetivo numa frase. É o caso do substantivo Roma. Esse substantivo bem aqui, Roma, nesse exemplo, que é modificado pelos adjetivos antiga, bela e fascinante, tá? Então, o mesmo substantivo pode ser modificado por mais de um adjetivo numa frase, que é o caso do substantivo Roma. Neste exemplo, ele é modificado pelos adjetivos antiga, bela e fascinante. Tudo bem? O adjetivo modifica um substantivo ou a palavra que substitui um substantivo como um pronome. Vamos ver um exemplo aqui. Hum, leia, leia esse livro. Ele é muito interessante.
Bem, olha aqui. Eu tenho um adjetivo, ele modifica um substantivo, e isso a gente já sabe, né? Ou a palavra que substitui um substantivo, como no caso o pronome. Qual é o pronome aqui? Esse daqui, tá? Eu tenho aqui o pronome. Pronome. Tá, então eu tenho leia esse livro, tá? Qual é o substantivo aqui? É o livro, tá? E o que que é interessante? O livro, né? Então, o adjetivo interessante, ele modifica um substantivo ou a palavra que substitui o substantivo, que nesse caso aqui é o pronome. Tudo bem? Entendido? Vamos seguir então. Olha aqui, uma observação. Às vezes só podemos perceber se uma palavra é adjetivo ou substantivo analisando o contexto em que ela está sendo usada. Como, por exemplo, hum, esse homem, esse homem está doente. Tá, esse homem está doente. Vou colocar logo outro exemplo para vocês. O doente foi atendido pelo médico. Beleza. Quando eu digo assim, esse homem está doente. Então, aqui eu sei que homem é o quê? O substantivo, tá? E que doente é o quê? Um adjetivo, certo? Porque está modificando quem? O substantivo homem, tá? Agora, atenção aqui. Eu tenho o doente foi atendido pelo médico. Aqui ele já não é um adjetivo. Ele é o quê? Um substantivo. Certo? E por quê, professora? Porque uma palavra que é precedida de quem? De artigo, geralmente é um substantivo. Tudo bem? O doente foi atendido pelo médico. Aí já mudou aqui a classe da palavra, certo? Entendido? Porque assim, no primeiro exemplo, o doente, ele modifica o substantivo homem. Portanto, ele é o quê? Um adjetivo. No segundo exemplo, que é o doente foi atendido pelo médico, o doente é uma palavra que designa um ser, tudo bem? Mas dá para a gente saber porque eu tenho aqui um artigo antes de o doente. Então, se eu tenho uma palavra que é antecedida de artigo, ela vai ser o quê? Um substantivo, tudo bem? Bora lá seguir. Agora nós vamos aprender o que é uma locução. Você já ouviu falar o que é uma locução? O que é uma locução? Tá. Uma locução é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas exercem a função de uma única classe gramatical. Então, se eu tenho duas palavras que têm a função de um adjetivo, vai ser o quê? Uma locução adjetiva. Tudo bem? Vamos ler aqui.
Algumas expressões formadas por uma preposição e um substantivo podem exercer a função de quê? De um adjetivo. Essas expressões recebem o nome de locuções adjetivas. Vamos ver aqui. Eu tenho campeonato, campeonato de estudantes. Campeonato de estudantes. Campeonato estudantil, certo? Então, eu tenho aqui campeonato de estudantes. Aqui, se eu for pensar isoladamente, eu tenho aqui uma preposição, né? Mais um substantivo, certo? Mas, como eu tenho aqui uma preposição e um substantivo, lembra daqui desse conceito. Algumas expressões formadas por uma preposição mais um substantivo podem exercer a função de quê? De um adjetivo. E nós chamamos de quê? De locução adjetiva, certo? Eu poderia escrever também assim, ó, campeonato o quê? Campeonato estudantil. O que que é o que que é o estudantil? É um adjetivo, certo? Outro exemplo. Dia de chuva. Dia de chuva, dia chuvoso. Vamos lá. Eu tenho aqui duas palavras, que no caso eu tenho uma preposição mais um substantivo, que estão exercendo a função de quê? De um adjetivo. Aqui, ó, eu tenho dia chuvoso, né? Eu não tenho um adjetivo. Se eu tenho duas palavras que exercem a função de um adjetivo, eu tenho aqui o quê? Uma locução adjetiva. Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui. Agora, para finalizar, nós vamos falar do adjetivo pátrio, tá? Do adjetivo pátrio. Canetinha, beleza. Adjetivo pátrio é o adjetivo que indica a nacionalidade ou lugar de origem. Então, se eu digo homem italiano ou vinho, vinho branco, seis. Então, eu tenho aqui italiano e francês, são adjetivos pátrios que vão indicar o que? A nacionalidade ou o que? O lugar de origem, como aqui no caso do vinho, que é francês, tá? E o homem italiano indica o quê? A nacionalidade. Tudo bem? Eu espero muito que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Não se esqueçam de ativar o sininho, né, para receber as outras aulas, se inscrever no canal e deixar o seu like. E para quem está estudando redação no ensino médio, eu tenho um almanaque de redação, tá? Um material completo e riquíssimo. Eu também tenho a apostila de eixos temáticos, que serve tanto para o ensino médio quanto para o Fundamental 2.
E para todo mundo que precisa ali melhorar sua letra, tem aqui na descrição do vídeo a caligrafia para treino, certo? Ensino Fundamental 1. Muitos pais me perguntam, eu tenho aqui dois materiais, que é o material para produção de texto para o Fundamental 1. Também, muito importante, é ter em casa, em mãos, uma gramática fundamental para tirar aí todas as suas dúvidas, né? Fazer aquela pesquisa. E é isso, até a outra aula.